Porque hoje em dia, eu não sei, cara, porque os shorts já vem com um negócio por baixo, né? E ainda você usava a sunga. Não, eu tirava, né? Ah, você tirava aquela. Aquele Ah, suporte eu tá. tirava. Porque realmente fica É, ruim aquilo lá. é. Quando você começou a jogar, o short era bem mais curto, não era? Era bem apertadinho. Então, eu vejo. Mas eu também era bem magrinho, né? Eu tinha 70 quilos, Mas eu 72. vejo uns jogos mais antigos, até antes, eu acho que de você começar a jogar, eram uns shorts muito curtinhos. Curto, né? É. Isso. E o material da camisa também foi mudando durante o Pesado, tempo. é chuteira, né? Chuteira você pegou. A primeira. Porque meu pai conta que na época dele era Com pregos. Era parafusado? Sim, Não, sim. não, era prego mesmo, né? Cravo pregado. Isso. Era mesmo. Eu peguei ainda Sério? essa transição. Caramba. No amador. Quando eu estreiei profissional, é uma história bem curiosa, né? Deixa eu pegar a sunga já aqui pra colocar aqui. A história é bem curiosa. Quando eu estreiei no dia 26 de janeiro de 1992, no Pacaembu, num Corinthians e Vasco, eu joguei com a chuteira emprestada do zagueiro do meu time, porque na base do Vasco a gente não tinha. Não tinha chuteira? Eu não tinha, minha família era muito pobre, muito, mas muito pobre mesmo. E eu joguei com a chuteira emprestada do Jorge Luiz, que é quem eu agradeço até hoje. Aí depois, Caramba. depois que eu estreiei, o Giovanni me deu uma chuteira, o Bismarck Era me deu nesse outra. ponto de não ter dinheiro pra comprar uma chuteira, cara. Não, pô, não tinha dinheiro pro ônibus. Caramba. Você já soltou pipa? Claro. O meu presente de Natal era um carretel de linha, um carretel dos grandes, que deve custar uns R$ 10 hoje. Você nasceu onde? Eu nasci no Fonseca, em Niterói. Niterói é meio assim, bairro mais de casa, tranquilo, assim, você brincava na rua. Eu tive uma infância espetacular. Era um bairro residencial, final de ponto de ônibus, então assim, tinha uma comunidade ali bem... Carrinho de rolemã, pipa, tudo Pipa, também, pique cara. ladrão, Pô, a gente pegou uma época carniça, Como chamar a bolinha de gude lá? bola de gude também. Não era fubeca, era bolinha de Não, gude. bola de gude. Lá era cafifa, né? Cafifa? Pipa era... Lá a pipa não tinha rabiola. Ah, não? Não. Era como se fosse um quadrado. Aqui em São Paulo chama quadrado. A gente vai Mas tinha o lance aprendendo. de passar cerol também Sim, Tinha também? claro. Que hoje é proibido, né? Mas na nossa época não era. Na minha época não era. De Então eu motoqueiro. passava... Minha vida era bola, pipa. E bola na rua, né? No Bola na asfalto. rua. Jogava descalço também? Descalço, arrancava o tampão do dedo. Galera não sabe o que é isso, cara. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, né? E a minha avó que tomava conta de mim, né? Assim, então a minha avózinha, eu lembro como se fosse hoje, ela levando o café da manhã, porque eu acordava e já ia pro campo. Então ela levava aquele pãozinho com manteiga, café com Tinha um leite. campinho ou já era na época que você Tinha tava treinando? Tinha uma... Não. Ainda com 6, 7, 8, 9 anos. Era uma associação de moradores que tinha ao lado da minha casa. E tinha lá umas escolinhas e tudo. Mas de uma terrão? Terrão. De uma galera mais velha. E eu ficava lá, pegando bola, rezando pra faltar alguém pra eu jogar. Ficava lá torcendo pra galera falar assim. Vem. Aí eu entrava, tomava cascudo dos Você era caras, muito tímido dos caras nessa época? dos mais... Não, eu sou tímido hoje. Hoje eu sou mais tímido do que antigamente. Mas era no meu bairro, na minha rua. Tudo acontecia. Meu avô tinha uma barbearia e tudo acontecia na frente da minha casa, no final do ponto de ônibus. Então, meu avô era o popular ali. Meu pai, com 9 anos, tinha 2 empregos, né? Meu pai era barbeiro, subia na caixa de laranja para cortar cabelo, né? Era uma atração do salão do meu avô, né? Da barbearia do meu avô. Caramba. E no final de semana, em frente à minha casa, era uma feira livre. E o meu avô tinha uma barraca na feira. Então, meu pai vendia laranja na feira e era barbeiro. Então, assim... Você chegava a ajudar também na feira ou não? Nessa época não? Então, quando eu nasci e tudo ali, eu ajudava tudo. E o meu quarto, né? Eu dormia com os meus tios na barbearia, porque a casa era modesta, era pequena. Caramba. E, cara, não sei explicar, mas já ouviu falar em esteira? Esteira? Esteira é um... Tipo um negócio de palha? Ou não? Acho que eu sei. Carpete não, um tapete de palha. Sei. E a gente dormia ali. Sem colchão? Sem colchão, sem nada. E meus tios sacaneiam que quando era o dia do meu pai varrer
o salão, que ele era mais preguiçoso, a gente acordava cheio de cabelo na boca. Meus tios que contam, eu já não lembro. Caramba, cara. E mesmo assim, ainda você tem uma lembrança boa da Não, infância. maravilhosa, Porque era o dia maravilhosa. inteiro na rua, brincando. Maravilhosa. Minha avó teve 11 filhos. Nossa. E naquela época morriam muitos, né? Muitos, né? Morreram 3 e ficaram 8. 4 mulheres e 4 homens. Cara. E morava todo mundo nessa casa. É que nem meu pai. Meu pai, 9 irmãos também. Nessa época era muito Mas, cara, foi... Ele é o mais velho de 10. que legal. É. E foi um dos momentos mais felizes, assim, Tio pra da caramba. minha infância. A metade vascaíno, metade tricolor. É mesmo? Uma rivalidade gigantesca dentro de casa, mas, cara, muito. Flamenguista não tinha? Muito saudável. Não. Só Fluminense e Vascaíno. Tricolores e vascaínos. Seu pai e sua mãe? Minha mãe era Vasco, meu pai tricolor. E Que decepção pro seu pai, então, você? Meu tio Almir Vasco, que era o meu padrinho. Júlio Fluminense, Miguel Fluminense, meu pai Fluminense. Caramba. E aí das mulheres, Helena Vasco, Rita Vasco, Marli Vasco e Marlene Vasco. Era uma maioria. A A maioria maioria eram 5-3. E aí você foi influenciado mais por quem? Quem que tinha? Pela minha tia Helena. Ela era... Ela era a mais bem-sucedida da família. Eu era o primeiro... Ela é a única que não teve filho. Eu era o primeiro sobrinho, né? Primeiro neto homem. E aí ela trabalhava no banco, né? No Banco Te deu Nacional. camisa, Me deu camisa, me deu as coisas. E me levou... Me lembro que ela me levou para ver... Cara, eu não sei exatamente a data. Não, o jogo eu lembro. Você lembra? Foi o gol do Marquinhos olímpico. Um Flamengo e Vasco, final de turno ou final de Carioca, no Maracanã. E aí Tava com quantos anos? 6, 7, 8. Cara, deve... Meu, isso marca, né? Eu não sei exatamente a idade que eu tinha. Lotado Maracanã. E eu saí de lá vibrante, porque meu pai era fluminense, então... E o pessoal me sacaneia, porque eu tenho foto de criança com a camisa do Fluminense. Seu pai tentando te levar pro... E aí nego me sacaneia que eu era Fluminense, que eu viria a casaca, mas eu ainda, na verdade, não tinha decidido ali o que eu seria. Mas eu lembro que foi exatamente nesse jogo, nessa final, um gol olímpico do Marquinhos, e que eu falei, não, eu sou Vasco.